Turma, todo mundo nervoso, todo mundo ansioso para esse jogaço da noite. Cara, eu tô muito empolgado, tô muito confiante, tô muito ansioso e tô preocupado ao mesmo tempo. É um misto de sensações, porque assim, a gente tá falando de um Grêmio e Corinthians que sempre dá o que falar, sempre é ajustado, sempre é difícil. Olha, nos últimos jogos, especialmente em São Paulo, problema com a arbitragem, vários empates, mas assim, muitos empates, né? Até um 4-4 que foi aquele que teve o pênalti do Yuri Alberto, né? Mas um 4-4 muito bem jogado. E o Grêmio, como mandante, tem tido dificuldade nos últimos tempos, né? Inclusive, ano passado perdeu aquele jogo, né? Fatídico contra no gol do Romero, né? O jogo da chuva, né? O Grêmio teve um jogador a mais o jogo inteiro. Essa história do jogador a mais tem dado o que falar, né? Nem sempre o time que fica com um jogador a mais aproveita, né? Mas enfim, o fato é que o Corinthians está desfalcado, o Corinthians está com problemas, perdeu o Alex Santana agora, já tinha perdido o Ranieri, o Yuri Alberto, mas é um time que você não pode, evidentemente, desconsiderar, por mais que esteja preocupado com o Brasileirão, zona do rebaixamento e tudo mais, os caras vão jogar e vão tentar dar esse presente para a torcida, que, aliás, estará presente. E, curiosamente, alguns na torcida do Grêmio. Porque o Grêmio colocou à venda, disponibilizou 34 mil ingressos né, para essa partida e o setor visitante ele foi esgotado. Só que a gente sabe como a torcida do Corinthians é completamente alucinada pelo time, apaixonada, numerosa. Inclusive foram recepcionar os jogadores que chegaram em Curitiba. Os jogadores, de uma forma muito legal, desceram do ônibus lá para abraçá-los e tudo mais. E com isso a torcida começou a comprar ingressos como mandante para poder assistir o jogo como infiltrados. Eu espero que isso não dê problema nenhum, que todo mundo... Até porque eu acho que são torcidas amigas, tá? Acho que Corinthians e Inter têm uma rivalidade um pouco maior. Grêmio e Corinthians têm um título de Copa do Brasil para cada lado, os dois se respeitam muito. Então, assim, eu espero realmente... Eu não estou aqui imaginando que vai ser um clima familiar, porque a gente está falando de uma decisão. Mas, assim, eu espero realmente que não dê nenhum tipo de problema, mas o que está acontecendo é isso. Eles não vendem, né? Os caras da bilheteria são orientados a não vender ingresso para quem estiver fardado com a camisa do Corinthians ou com algum, né, símbolo e tudo mais. Agora, o cara tá lá paisana, como a gente fala, né? O cara tá lá de roupa normal comprando ingresso, você vai identificar como, se o cara é gremista ou corintiano. E aí você vende para aquele setor, o cara vai lá, vai assistir o jogo, se ele vibrar, ficar quietinho, aí não sei, aí é o comportamento de cada um. Mas, enfim, foi uma questão do dia de hoje aí que a gente pôde tratar. O Grêmio confirmou, ou pelo menos tem confirmado nos bastidores, que deve utilizar mesmo um sistema de 3 zagueiros. E aí a gente está falando de um time praticamente definido, né, com o Marquezinho no gol, João Pedro na direita, o Reinaldo na esquerda, o trio de zagueiros com o Gemerson, o Rodrigo Eli e o Walter Kahneman. A partir do meio-campo, Vila Sante, Felipe Carbajo e o Cristaldo, com o Pavão e o Soteldo. O Cristaldo sendo o falso 9, voltando para armar o jogo, contando muito com as escapadas também do paraguaio Matias Vila Sante. E aí o Grêmio com uma força-tarefa no seu banco de reservas para poder auxiliar em caso de problema. E a gente sabe que, enfim, não vai ser um jogo fácil e no segundo tempo, né, o Renato vai poder alçar mão de recursos no banco de reservas. E aí estamos falando do Monsalve, que já estreou muito bem contra o Furacão. Estamos falando do Arezzo, que é um centroavante, base da seleção uruguaia, que chegou muito bem também. Estamos falando do Diego Costa. O Diego Costa pode ganhar alguns minutos e deve ganhar, inclusive, alguns minutos, porque já está pronto, estava pronto no fim de semana, está lá relacionado e a tendência é que ele jogue alguns minutinhos na centroavância do Grêmio para poder, enfim, ajudar o Tricolor a conseguir essa classificação. Então, Diego Costa no banco, reforços no banco, um time titular montado, um Grêmio que não perdeu mais desde aquela foto emblemática, né, do Renato com o Kahneman e o Jeromel, dizendo que o Grêmio ia sair daquela situação, algo que envolve muito mais o brasileiro do que Copas, mas a partir dali o Grêmio deu uma retomada, com a chegada dos reforços, com a volta do Soteldo da Copa América, com a saída especialmente de alguns jogadores que não estavam correspondendo, a chegada do Gemerson, por exemplo, no sistema defensivo, o crescimento do Rodrigo Eli, e aí com isso o Grêmio conseguiu vivenciar um bom momento até aqui. E é claro que isso, digamos assim, facilita ou favorece quando você vai enfrentar qualquer adversário, porque confiança é tudo, ou é grande parte, né? Você tendo confiança e o resto funcionando, vai que vai. Agora, obviamente, não garante que o Grêmio vá classificar, porque o Corinthians do outro lado vai fazer o jogo dele e o Grêmio tem que tomar todo o cuidado possível.
Tô empolgado, ansioso, preocupado, tudo misturado. Vai ter uma live depois do jogo aqui, independentemente de quem avançar. Eu estarei aqui para falar sobre a classificação, sobre a eliminação, independentemente de quem quer que seja, né? Vamos analisar quem avança e quem fica pelo caminho. Conto com você. Ativa a notificação aí para receber. Se inscreva no canal, porque aí você vai receber quando eu publicar a live aqui, beleza? E para fechar, vamos falar do Gabriel Mack. Se fala nele desde, sei lá, 13, 14 anos. E já queriam colocá-lo na Copinha, na Taça São Paulo, nessa temporada. Ele tinha 15 anos, não tinha completado 16 ainda. E eu acho até que ele tinha que ter jogado, né? O Endrick jogou com 15 anos e a gente viu o que ele fez. Porque o Mack se fala maravilhas. Só que quem agencia o Gabriel Mack é Neymar pai. Quando o Neymar pai começou a agenciar o Gabriel Mack, já sabíamos que essa venda iria acontecer quase que imediatamente. Porque é um cara com ótimo fluxo no mercado internacional. E aí fica sempre aquele dilema, né? Você vende esperando vingar, com o valor que você acha que ele vai vingar, ou com o valor que daqui a pouco, se ele não vinga, você garantiu uma boa quantia. São várias nuances nesse tipo de negócio. Eu confesso para vocês que eu não tenho o melhor embasamento para poder analisar se é uma boa venda ou não, porque tudo isso vai depender do que acontecer daqui para frente. Quando a gente fala no Palmeiras vendendo o Endrick e o Estevão por valores estratosféricos, estamos falando de um clube não só formador, porque todos são, e o Grêmio também tem uma expertise em formação, mas estamos falando de um clube que nos últimos anos arrecadou na casa de bilhão por conta da sua base. Que investiu muito na base e que ganhou todos os torneios da base e que hoje revela joias desse quilate, desse nível, já com jogadores com ascendência no time profissional, que é a diferença do Mack para o Grêmio. O Mack sequer jogou ainda nos profissionais. Então a gente não tem a menor ideia. O Estevão a gente já está vendo aí o que pode fazer no Palmeiras, o Endrick nem se fala, tudo que ele fez nesses últimos 2 anos, antes de completar 18 anos. O Mack não sabemos. Então, tem que analisar esse tipo de coisa. Tá, mas precisa vender agora, é o risco do clube que precisa do dinheiro e que precisa já, digamos assim, atrelar a sua joia já a um grande clube para você ter uma garantia financeira. Então, tudo isso está acontecendo para que o Gabriel Mack fosse negociado ao Chelsea da Inglaterra, que mandou olheiros para cá, que observou, que negociou, que fez uma primeira proposta, que depois subiu, que depois dividiu. Então, nesse momento, a proposta, que falta apenas o anúncio por parte do Grêmio, é de uma proposta total de 24 milhões de euros. Não é um valor baixo, se a gente contabilizar exatamente todo esse valor. O problema é que esse valor pode nunca chegar. E eu explico. Porque o que é garantido para o Grêmio são 8 milhões de euros. Esses 24 milhões de euros eles estão divididos em 3 partes, em 3 blocos. 8 milhões à vista, 8 milhões para o clube, e aí esse é o dinheiro que o Grêmio tem na mão, 8 milhões de euros. Tá? É como se o Grêmio estivesse vendendo o Gabriel Mack por 8 milhões de euros. Os outros 16 milhões de euros eles são de metas a serem cumpridas. Os outros 8 milhões de euros que correspondem especialmente ao que ele pretende ou deve cumprir com a camisa do Grêmio até completar 18 anos, o Grêmio vai dar um jeito de cumprir. Porque aí trata-se de jogos, trata-se de gols, inclusive, trata-se de quanto tempo ele permanecer, né? Tem uma regrinha lá de 10 jogos, pelo menos, jogando 45 minutos e tal. Então, assim, ele sendo escalado, ele jogando, o Grêmio consegue essa meta de mais 8 milhões de euros até ele completar 18 anos, e isso facilmente vai acontecer. Então, o Grêmio conseguirá os 16. Chegando aos 24, aí são metas que ele precisa cumprir no Chelsea. E aí complica. Complica porque, assim, a gente não sabe exatamente como vai ser esse ingresso dele no profissional até ele sair com 18 anos. E não sabemos como será também a chegada dele lá num grande time da Premier League e do futebol europeu. E aí, se ele precisar cumprir metas de jogos, gols, assistência, sei lá o quê, no Chelsea, talvez isso seja um pouco mais complicado, né? Porque o nível aumenta e também, daqui a pouco, não é interessante para o Chelsea colocar ele para jogar e cumprir essas metas e ter que pagar mais 8 milhões de euros. Então, essa última parte é um pouco mais difícil, é um pouco mais delicada, mas, enfim, faz parte da negociação. Agora, se ele estiver arrebentando, não restará nada ao Chelsea, senão colocá-lo para jogar e pagar o que o Grêmio tem direito. E talvez até, se isso acontecer, pensaremos daqui
que os 24 milhões de euros seriam pouco, porque se ele estiver lá arrebentando, jogando, o Chelsea vai pagar esses 8 milhões sorrindo largamente. Então, é aquele jogo de risco que você não tem muito o que fazer. O que me chateia é que ele ainda não jogou com a camisa do Grêmio. Ele tem só 16 anos, eu sei, mas, poxa, tá aí o Endrick e o Estevão como um exemplo para a gente ver. Eles também oscilam, eles também... Sim, mas eles estão jogando. E a gente nem conseguiu ver o Mac ainda. E digo mais, ele vai sair com 18 anos, na metade de 2026, e então praticamente ele tem a única temporada que ele vai ter cheia vai ser 2025. E eu acho muito difícil que ele jogue, inclusive, esse ano. Se ele jogar, vai ser mais para o final, porque o Renato é muito conservador nesse sentido. Não em trabalhar com jovens. Eu acho que ele até... O Renato gosta de trabalhar com jovens, o Renato bota jovens para jogar, mas ele vai usar um argumento que ele já utilizou em outros momentos para não colocar o Luan naquela oportunidade, para demorar para colocar o Monsalve nesse ano, dizendo que o ano vai estar tumultuado. E não tem como não estar. O calendário agora só vai afunilar, só vai ter decisão a partir de agora. E vai ser difícil ele soltar o Mac, né? A não ser que o Grêmio avance muito bem nas Copas e aí ele comece a soltar reservas, comece a misturar bem o time do brasileiro e aí o Mac ganha uma chance. Mas eu contaria mais para janeiro de 2025. E aí nós temos praticamente só um ano para ver o Gabriel Mac por aqui. Isso é o que eu lamento, porque se trata realmente de um jogador refinadíssimo e que foi vendido ao Chelsea por 24 milhões de euros.